Eu também queria falar de um caso recente agora que tá rolando agora, né? Porque tá acontecendo muito isso, principalmente aqui no Brasil. Você já assistiu a série Adolescência? Assistia, assistia. O que E você vou achou te, da série? eu gostei muito, estou esperando a continuação, Uhum, que muita coisa ali ficou aberto, sim. né? Me deu vontade de ver. E o que eu achei interessante, e na época eu fiz até um comentário sobre a série, eu gostei muito. E me trouxe uma coisa que é assim, existe um mundo paralelo, principalmente de crianças e adolescentes, do qual os responsáveis desconhecem. Hum. Eu não sei se você lembra da série. Teve uma hora que o policial estava indo lá na escola, não sei o quê. O filho do policial chegou para ele e falou assim: Você não está entendendo nada. O filho do policial, Sim, lembro. veja a palavra em céu, veja não sei o que, procura por aí. O policial de carreira, né? E o filho chega, você está todo errado, né? Dando a dica, pai, se Sim. você não for por aqui, você não vai achar nada. E eu fico pensando que se a gente hoje não tiver, se os pais não entenderem que existe um universo paralelo digital que abriga adolescentes e que a adolescência é uma fase muito difícil, porque é a fase que você está começando a deixar de ser criança, mas você ainda não é adulto, você tem que se libertar dos pais, é uma fase, é um rito de transição, a adolescência, e você tem que se vincular a grupos. Se isso não for muito bem feito, você vai ter grupos que você é um vínculo que vai te dar a ilusão de você estar sendo aceito num lugar que não é legal. E isso escancara que existem grupos muito radicais, em todos os sentidos, que capturam esses adolescentes muito fácil. Que é fácil. Você pega o adolescente é inseguro por natureza, ele está mudando voz, ele está mudando face, ele não tem ainda as habilidades sociais, ele vai ter que aprender, ele tem que pertencer a um grupo, ele não tem a coisa da maturidade cerebral. Então é muito fácil capturar. E a captura vem através de comunidades que são criadas. E eu fico boba de ver que os pais não têm noção que existe o Tem noção Discover, nenhuma. não existe. Tinha uma que eles tinham uma conta que era secreta para os pais não verem. É, não tem noção nenhuma. E não tem mais como você ser um pai ou uma mãe responsável sem você saber disso. Existe no Instagram uma juíza, a Vanessa Cavalieri, que ela tem um Instagram que é protocolo eu te vejo, eu te vejo, eu te importo. Eu te Eu me vejo, eu importo, me eu te importo. vejo. É Vanessa Cavalieri. E ela fala isso, que não, e ela é da vara de. Eu te vejo, protocolo eu te vejo. Que ali ela ensina aos pais, pelo amor de Deus, vocês têm que saber o mínimo, o básico. E ela é uma juíza de infância e Isso adolescência. Ela é, sabe a isso consequência é que isso muito traz. perigoso, né? E não tem mais. Aí a pessoa fala assim: mas eu ainda tenho que dar conta de ver isso. Pois é. O, Em e, tempo e digital tem que dar conta, porque você não sabe. Porque muitas vezes teu filho está ali numa comunidade que quem está governando aquilo é um adulto. E fazendo um exércitozinho ali do que ele quer, manipulando mesmo. Você se lembra do. Talvez você não vá lembrar do jogo da baleia azul? lembro, lembro. Aquilo era capturado, eram adultos que capturavam, é, faziam testes para a criança chegar ao ponto de se matar tarefas, era um sistema de captura de terroristas. Caramba. Porque um cara que é capaz de cumprir tudo que está sendo dito. Não, você vai agora lá e você vai dar um tapa lá e cortar seu amigo. O cara vai, você não sei o que lá. E agora você está pronto para se para provar que é isso, isso, isso. Quando via que o cara ia para via de fato, não, vou te dar uma outra coisa, uma coisa que você vai ser importante, uma causa, que você vai morrer pela causa. Você pega um terrorista. Aquele jogo da baleia capturou terroristas ingleses. E eu não sei se você se lembra, na época, a Al-Qaeda tinha vídeos de qualidade de cinema. É mesmo? De cinema, como propaganda.
Era uma coisa absurda como eles capturavam. E não eram só gente do mundo árabe, do mundo ali do Oriente, não era. Captura de jovens de classe média da Europa, da Inglaterra. Então, assim, a gente tem que parar de ver as coisas superficiais. A internet, ela possibilita muito essa galera de existir. E você mesmo falou, porque recentemente agora teve um caso de um casal, adolescente, que eles era desses grupos aí e tudo mais, e eles mataram e esquartaram adolescente. Sim. Esquartaram a ex, chamava Nicole, a vítima, né? Que Deus a tenha. E é muito recente agora e tá passando ainda pra. Não sei, se não me engano, eles estão foragidos, ainda não tem as fotos e tudo mais. Só que é uma banalização da violência. Agora tem uma coisa. Existem jogos, igual aquele menino que matou os pais e o irmãozinho. Lá no Rio. No Rio, não incentivado, mas inspirados por um jogo. Ele e a namorada. Ele e a namorada, um jogo de irmãos incestuosos ali que matam os próprios pais e comem a carne, um jogo disso, né? A historinha do jogo. E eles inspirados, e essa galera tá usando essas redes, né? Twitter, forma as comunidades dele na bolha, o Discord O mesmo. Discord talvez seja um dos maiores. O Discord, e no Discord rola muito essa coisa de. Teve até o King, né, aquele King do Discord lá que foi preso, o Fantástico fez até uma matéria e tudo mais. Colocando luz para essa coisa de o adolescente fica por isso que eu falei da série adolescência. O adolescente fica trancado em casa, fica se nutrindo daquele material, se nutrindo daquela bolha, daquela tribo, começa a banalizar a violência até que vai para o mundo real. Exatamente, vai Como numa que escalada. Você enxerga isso? Porque eu vejo que antes não era tão comum. Agora toda semana tem um caso de um menino que mata os próprios pais, de adolescentes violentos. Eu acho que isso é uma variação do Baleia Azul. Começou assim. Porque, assim, é muito fácil você pegar adolescentes que sofrem algum tipo de bullying, por exemplo. Pra você ter uma ideia, o índice de suicídio nos adolescentes, 60% tá ligado a bullying, tá? Agora, 60% dos índices de suicídio do grande. adolescente. Se você for ver a raiz, está lá, tá? E o que acontece? Qualquer sistema que quer um exército, seja terroristas, seja pessoas para crime, é muito bom do adolescente. Porque se eu capto uma fragilidade, um cara que se sente rejeitado, um cara mais que se sente um loser, que na adolescência isso é muito pior, porque você teoricamente tem que pertencer a um grupo. E não pertencer ao grupo dos populares te faz um loser momentâneo. E oferece, tipo assim, mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho um jogo, uma série de coisas aqui. Se você conseguir cumprir todas as etapas, eu posso te achar uma coisa que vai ser bem bacana. Eu te garanto que vão te respeitar. É muito fácil manipular essa coisa. Por isso que é tão difícil os pais se atentarem para os adolescentes. Escondido, tudo E tem escondido. pai que fala assim, mas eu não me preocupo, meu filho não sai do quarto. Eu fico preocupadíssimo. Porque assim, o que está lá fora, a gente ainda tá visto. Dá pra saber, né? Não dá para saber. E hoje o que acontece é que os pais estão desconectados da realidade básica. Tem pai que não sabe que existem comunidades, não sabe quais são os termos, não sabem nada. E não tem como. O filho vive uma vida paralela ali, uma segunda vida. E daí acontece que, por exemplo, no caso do... Você achei muito forte. No caso do casalzinho lá, do menino que matou os próprios pais, o combinado era matar a própria mãe da menina. Sim, matar a mãe da menina. Ele depois iria para Goiânia. Iria pra Goiânia matar Exatamente. a mãe da menina também. Exatamente. Esse era o combinado. E daí na prisão ali, no julgamento, pegou e falou assim, olha, a gente tem a mensagem da sua filha aqui, falou pra mãe, que era planejado matar Exatamente. você. A mãe deve ter ficado horrorizada. A mãe falou assim, não é possível. Eu não acredito nisso. A minha filha é carinhosa,
a minha filha é amorosa, tira boas notas, é estudiosa, é tranquila, sempre foi muito amorosa. Eu não acredito nisso. Mostraram a foto, as A mensagens, mensagem estava lá. ficou em choque, completamente choque, perdida. Imagina o sentimento que é você que cria uma criança, cria um filho, ver o seu filho, a sua cria, que você trocou fralda, falando e planejando a sua morte. É terrível. Aí você vê, né? Existe um jogo disso. Aí a gente não está falando que o jogo cria isso. Mas situações de vulnerabilidade, esse jogo pode suscitar certas ideias. Tem muito essa discussão também, né? Se jogos violentos, a TV defende, o Record defende veementemente a influência do jogo no adolescente. O que você acha disso? Jogos Eu violentos é acho, capaz de influenciar um adolescente à violência? eu acho que existem adolescentes que são mais predispostos a sofrer essa influência muito mais facilmente. Que são, por exemplo, você me perguntar se o adolescente sofre bullying é mais fácil? É. Todo adolescente em vulnerabilidade, um adolescente que sofre preconceito, que precisa de se defender, que é mais frágil, ele é mais vulnerável. E acho que os jogos, dependendo do nível de violência, eles vão normalizando a violência para quem joga muito. E se nesse normalizar a violência chega uma hora que aquele adolescente está numa situação frágil, se sentindo inferior, se sentindo chateado, aquilo pode ser um combustível. Eu não posso dizer que todos os jogos farão isso em todas as personalidades, mas na adolescência é botar gasolina para apagar fogo, em Sim. alguns momentos. A pessoa que quer fazer o mal, ela vai buscar referência, inspiração em qualquer coisa. Vai. Até o massacre em Columbine, lá os caras eles falaram que quem inspirou eles foram o Eminem. O artista Eminem e o Charles. Não é o Charles, é o. Aquele Manson? Manson. Não, mas não é o Charles Manson, é o cantor. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Era a inspiração do pessoal de Columbine. Exatamente. Um cantor, um artista. Exatamente. Então, assim, acontece que você vai Mas aí buscar... você vê, aí é um grupo de fragilidade que queria mostrar poder ali. Uhum. Então, é muito complicado, porque, assim, adolescentes em vulnerabilidades, eles realmente acham que se não fizerem algo para serem vistos, mesmo que seja negativo, serem respeitados, eles vão buscar isso. E se tiver nessa vulnerabilidade, qualquer coisa pode influenciar. Que doideira, hein? É difícil, é um desafio. É um super desafio. E eu sempre falei, em relação ao bullying, enquanto a gente não entender, não é fazer campanha de bullying de cima para baixo, tem que fazer na horizontal. Eu fiz a cartilha de anti-bullying, a primeira cartilha anti-bullying do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Supremo Tribunal Federal. E quando eu entreguei, eu cedi os direitos autorais e falei assim, logo no início, hoje tem que ser revisada. Gente, a gente tem que pensar em campanhas horizontais, que as próprias crianças e adolescentes façam. Então, assim, propus um concurso de categoria de rap, de poesia, de stand-up, desse coisa de fazer comédia. Solo. Botei vários, música, tudo, né? E que isso fosse uma coisa de território nacional, com uma premiação, como se fosse um Oscar. Porque ali eu dou valor a quem está fazendo uma campanha, né? Mas nunca saiu do papel. Aí fica difícil, porque aí continua falando para quem já sabe. Por exemplo, eu falar para um professor, o professor sabe. Eu falar para um pai, ele acha que sabe. Mas quem tem que saber e produzir esse conteúdo e ser valorizado por isso é o próprio adolescente. Eles têm que se envolver ativamente nos projetos, né? Tem que se envolver e ser premiado, porque aí eu tiro essa vulnerabilidade. Porque o cara que faz sofre de bullying, faz uma campanha de bullying, consegue fazer um esquete de teatro sensacional ou um rap sensacional, ele vai ter poder por outra coisa, por talento. E talvez o talento seja o melhor poder que você pode dar a uma pessoa. Puxa, é verdade, né?